Fala pessoal, então estamos aqui mais uma vez para falar aí do capítulo 2, do capítulo 10, perdão, mais especificamente do 10.2. Só que antes, eu mostrar rapidinho para vocês, a gente acabou de falar lá no capítulo 10.1 sobre a cicloide, aqui no livro tem a demonstração para vocês. Era disso aqui que eu estava falando, depois vocês dão uma lida, que é o problema da braxtóclona e da tautóclona, e aí vocês vão entender uma coisinha sobre a história da ponte que eu falei sobre Galileu, Bernoulli. Eu falei errado no vídeo, falei sobre Newton, não, Galileu, falei errado. E isso aqui foi um trabalho, por exemplo, de uma aluna minha de TCC, que era o problema da braxtóclona. Que aí vocês vão pensar assim, qual é a curva, se eu te der, por exemplo, se eu te der uma bolinha, ó, eu vou te dar aqui, ó, uma bolinha, tá aqui essa bolinha, ó, ela vai, eu quero que ela saia aqui do ponto A, então ela vai sair aqui do ponto A e vai chegar num ponto B à direita e mais abaixo do ponto A, localizada à direita e mais abaixo. Aí eu lhe pergunto, qual é a curva para fazer com que essa bolinha chegue no menor tempo possível? Uma reta? Ou, sei lá, é uma curva meio maluca assim? Ou é uma outra curva meio maluca assim? Ou seja, que curva é essa? E eu te falo que esse problema foi proposto por, na época por Galileu e depois foi provado mais para frente, e vale a pena vocês darem uma olhadinha nisso como curiosidade. Vocês vão ver isso de maneira mais efetiva lá em cálculo 3. Essa demonstração em física vocês veem também. Essa curva é a cicloide invertida, ou seja, a cicloide, a gente viu a cicloide assim, a cicloide invertida, que é essa criancinha que está aqui, ó. Ok? Essa é a curva que faz com que você percorra a trajetória de A até B no menor tempo possível. Ou seja, a curva que faz o deslocamento de A até B mais rápido, mais rapidamente. E ela tem uma outra propriedade interessantíssima, tá? Brach é menor, tá? Tempo. Tócrona é tempo. Crono, tempo. Brachis no menor tempo possível. E tem um problema tautócrona também. Crona, tempo. Crona, tempo em grego. Tauto mesmo. E o que significa isso? Se você largar uma bolinha numa cicloide nesse ponto e outra nesse ponto, por incrível que pareça, largar ao mesmo tempo, ambas vão chegar em B ao mesmo tempo. Essa não chega mais rápido que essa, ambas chegam mais rápido, ambas chegam no mesmo tempo. Essa vai ganhar uma aceleração absurda por causa da sua inclinação que tem aqui ainda. Ok? Então, gostaria de comentar isso para vocês. E também, aqui é um pouquinho falando da tal os exercícios são simples. Aqui ele pede para esboçar as curvas, esboçar a curva é fazer aquele desenhozinho que eu falei, né? Vai traçando os pontos, as tabelinhas, tá? Eliminar o parâmetro, ou seja, isola θ aqui, substitui ali em função de x para ter uma expressão de x e de y. Ok? Igual aqui, ó, elimina t, ou seja, bota t em função de x e substitui ali. Ou vice-versa, né? Ele isola t aqui, substitui aqui, você vai encontrar uma expressão que envolve x e y. Aqui só para você descrever o que acontece, aqui associar os gráficos, por exemplo, esse gráfico de x em função de t e de y em função de t, essa letra A, é de qual curva? Da 1, da 2, da 3 ou da 4? Beleza, as outras coisas são bem simples, aqui é a mesma coisa, ó, eu tenho a função com as suas curvas, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês especificamente são os exercícios que estão aqui, por exemplo, ó, 40, 41, que é no mesmo estilo da cicloide, ou seja, você vai chamar, ele até indica para você, ó, ele fala que o parâmetro é θ, é o ângulo, porque o desafio é você descobrir quem você vai escolher como parâmetro, aqui ele já está falando, ó, faça tal como parâmetro, faça tal como parâmetro, faça tal como parâmetro, e a partir de trigonometria, ou seja, de análise de triângulos que você tem aqui, você vai conseguir plotar, desculpa, as curvas, as equações paramétricas dessa curva, que não está aqui. A curva seria no ponto P. Eu gostaria que você ainda colocasse no GeoGebra, por exemplo, ó, essa expressão para você ver qual é a curva. Qual é a curva da bruxa de Maria Agnese? Qual é a curva da cissoide de Diócles? Qual é a curva? Tem outras aqui da trocoide. A trocoide a gente já fez hoje já.
tem a astroide, as curvas de Lisa-Jus, era essa aqui que eu queria chamar a atenção aquela hora que eu falei que eu tinha esquecido, tá? Ó, as curvas de catástrofe da forma de caldo de andorinha, olha isso que fantástico. Beleza? Então, queria comentar isso aqui para vocês bem rápido lá do 10.1 ainda. Então, para iniciar aí o 10.2, o que a gente vai fazer agora? Simples. A gente vai nada mais nada menos aprender a fazer cálculo com isso, ou seja, calcular derivada, inclinação da reta tangente, calcular áreas. E de maneira geral é bem simples, não tem nada desafiador não, tá, gente? Vocês vão ver. Primeiro, como que a gente determina as equações das retas tangentes aqui? Ou seja, a inclinação da reta tangente. É simples. Porque você lembra da regra da cadeia? dy dt é igual a dy dx vezes dx dt, certo? Então lembra disso, regra da cadeia. Então quando você tem uma função composta, x está em função de t e y está em função de t também, você sabe que o dy dt é nada mais que derivar, porque o t está em função de x, dy dx, dx dt. Então é isso que a gente vai usar, ó. Porque sabendo disso, quem é dy dx? É simples, ó. dy dx é dy dt dividido por dx dt. Lembra da regra da cadeia? Capítulo lá de cálculo 1, capítulo 3.4, se eu não estiver enganado. Não, 3.3, se eu não estiver enganado. Não, 3.4 mesmo, que o 3.3 é derivado de função trigonométrica. Então, repara, daqui você tem a regra da cadeia, e aí você vai ter dy dx é quem? dy dt dividido por dx dt. E, logicamente, se dx dt não for zero. E, peraí, o que significa isso? Cara, isso significa que se y estivesse escrito numa expressão como a relação de x, ou seja, só tem y e x. A derivada de y e x, que é o que a gente sabia fazer até agora, dá no mesmo que se você tivesse derivado y em relação a t e depois derivado de x em relação a t e dividir essas coisas. Essa derivada é por essa. Então, olha que interessante. Eu não preciso ter a expressão de y em relação a x. Eu posso ter a de y em função de t, a de x em função de t e derivar. Então, isso significa que... Não, aqui eu não quero ver isso aqui não agora. Olha só. Isso significa o quê? Daqui a pouco eu volto lá, tá? Isso significa o quê? Cara, eu estou falando para você porque, observem, eu não preciso, para encontrar a derivada, a equação da reta tangente, coisas do tipo, eu não preciso isolar o meu t aqui e substituir. Não, eu não preciso disso. Por exemplo, eu poderia, quer ver? Quem é t? Suponha, meu t é raiz quadrada de x, pensando desse jeito. Ok? Para o meu t positivo, lógico. Se o meu t for negativo, é menos raiz quadrada de x. Então aí eu vou e substituo aqui. Então meu y é raiz quadrada de x ao cubo. Eu estou substituindo aqui, ó. Peguei o meu x, o meu t isolei e substituí depois aqui, ó. Substituí aqui. Então, vai ficar y igual a raiz cúbica de x menos 3 raiz quadrada de x. Eu não preciso encontrar para t maior que zero, tá? Eu não preciso encontrar isso aqui, não. Eu não preciso. Se eu quiser encontrar isso, eu posso derivar agora, fazendo o quê? Derivação implícita. Lembra de derivação implícita? Só que olha como é que vai ficar muito mais difícil eu derivar implicitamente isso. É muito mais fácil, a gente não vai mais fazer isso não. É muito mais fácil se eu já tiver com a equação paramétrica determinada, é muito mais fácil fazer o quê? Gente, mostre que C tem duas tangentes no ponto 3,0 e encontre suas equações. Ué, como que eu faço isso? Simples demais. Por quê? Eu acho que você já viu aquilo que nós tínhamos. Nós sabemos agora que quem é dy dx? Dy dx é dy dt dividido por dx dt. Deixa eu acertar aqui uma coisa para ficar melhor. Dy dx. Então a derivada de y em relação a x é isso. E aí é simples, porque eu vou derivar y em relação a t. Aqui, quem é a derivada de y em relação a t? Dy dt, ou seja, aqui é uma função de uma variável só. Y em função de t. Então, eu vou derivar como eu já sei. É 3t ao quadrado menos 3. 3t ao quadrado menos 3. Então, isso aqui vai ficar 3t ao quadrado menos 3. E quem é dx dt? Dx dt
é moleza também, porque é derivar x em função de t, ou seja, é o x'. Porque t é minha variável independente, então isso é 2t. Então aqui eu vou ter aqui, ó, dividido por 2t. Então, mostra que você tem duas tangentes no ponto 30. Poxa, então eu tenho que fazer o que agora? Ser a minha curva gerada por essas equações paramétricas que estão aqui, certo? Então, repara, eu tenho que ter, teoricamente, duas tangentes no ponto 30. Então, se eu... o ponto, esse aqui é meu ponto que eu tenho. No ponto 30, eu vou ter o quê? Eu posso pensar, isso aqui é meu x, isso aqui é meu y, para você ter uma ideia. Esse é meu x e esse é meu y. Ok? Esse é meu x e esse é meu y. De acordo? Tá. Olha que interessante, você já está percebendo que se o x for 3, ó, se você substituir aqui, ó, se o x for 3, você concorda que você vai ter, ó, t ao quadrado igual a 3. E isso vai gerar dois valores para t, raiz de 3 e menos raiz de 3. Então, olha que coisa interessante. A mesma coisa você encontraria se fizesse com y igual a 0, tá? Olha que coisa interessante, você tem dois valores para t. Então, agora, olha que coisa interessante. Se você substituir esse valor aqui na sua derivada, porque a sua derivada está em função de t, a sua derivada de y em x depende de t. Se você substituir aqui, você vai encontrar raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, 3 vezes 3, 9. Menos 3, 6. Então, você vai encontrar para cá 6 dividido por 2 raiz de 3. Então, 6 dividido por 2 raiz de 3, que é 3 dividido por raiz de 3. 3 dividido por raiz de 3, que é a mesma coisa se você racionalizar raiz de 3. Ou se você substituir por menos raiz de 3, vai ficar aqui também 9. 6 dividido por menos 2 raiz de 3, ou seja, vai ficar 3 dividido por menos raiz de 3, que é a mesma coisa que menos raiz de 3. Ou seja, eu tenho duas inclinações da reta tangente, a curva nesse ponto, desculpa, a curva C tem duas inclinações, ou seja, então tem duas retas tangentes nesse ponto aqui. E esse é um ponto da curva C. E como que eu encontro as suas equações? Simples. Simples, porque essa é a inclinação da reta tangente. Esse é o meu dy dx. Então, ó, quem é meu y é igual à inclinação da reta tangente, y menos y0, lembram? Y menos y0, que é igual à inclinação, que é a derivada, a dy dx, que multiplica x menos x0. Então, ó, você está fazendo y igual a y menos 0, então y é igual à inclinação, que é raiz de 3, a outra vai ser menos raiz de 3, que multiplica x menos 3. Pronto, essa aqui é uma equação. E a outra vai ser menos raiz de 3. E é simples a gente ver isso. Quer ver? Ó, letra A, está aqui pronto. Mesma coisa que a gente fez. Ó. Tá aqui, ó, que a gente achou. Ao substituir t igual a mais ou menos raiz de 3 lá, você vai encontrar as duas equações das retas tangentes. Está aqui feito, mas é o que a gente fez ali agora. Tá? Encontre os pontos em C onde a tangente é horizontal ou vertical. Olha, aí você vai lembrar do que? Se essa aqui é a inclinação da reta tangente, como que eu faço para ver se tem uma tangente horizontal? Isso aqui é a inclinação da reta tangente. A tangente horizontal quando a inclinação é 0. Isso é a inclinação da curva C. Então eu vou igualar isso a 0. Se você igualar isso a 0, você vai achar 3t ao quadrado menos 3 igual a 0. Vai ficar t ao quadrado igual a 1, t igual a mais ou menos 1. Então, t igual a mais ou menos 1, eu vou ter aqui, ó, a tangente horizontal. E como é que você faz, desculpa, como é que você faz para descobrir os pontos onde a tangente é vertical? Ué, é onde a reta é vertical, ou seja, a reta tangente vertical. A reta tangente vertical é onde eu não tenho o quê? A inclinação é 90 graus. A inclinação, desculpa, o ângulo da tangente com o eixo x é 90 graus. Isso significa que, lembra, que a inclinação é a tangente do ângulo. Não existe tangente de 90 graus. Então, não vai existir inclinação. Ou seja, se essa inclinação, desculpa, oh meu Deus, se essa inclinação, 3t ao quadrado menos 3 sobre 2t, eu tenho que, aonde que não existe a inclinação? Quando eu tenho aqui é igual a 0. É o ponto onde eu não tenho inclinação. Ó,
que é quando t igual a zero. Então a tangente vertical é no ponto que 0, 0, certo? Tá. Determine onde a curva sobe e desce e onde sua concavidade é para cima e para baixo. Ok. Para falar de concavidade, a gente precisa da segunda derivada. Então, por isso que a gente vai voltar aqui um pouquinho para discutir a segunda derivada. A gente já falou sobre a primeira derivada. Como que eu faço para calcular a segunda derivada? A segunda derivada é a derivada segunda de y em relação a x. E isso nada mais é que o quê? A derivada em relação a x de dy dx. Certo? Tá, mas então isso é o quê? Isso é nada mais nada menos que o quê? Eu já sei quem é dy dx. Certo? Meu dy dx está aqui, ó. dy dt, dx dt. Ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu só tenho que derivar em relação a x, dy dx. E como que eu faço isso? Olha, é regra da... Eu tenho que fazer o quê? Isso daqui vai ser dy, quem é dy dx mesmo? Dy dx é isso, ó, dy dt, dx dt. Então, ó, vou colocar aqui, ó, então isso aqui, ó, isso aqui é a derivada em relação a x de dy dt dx dt. Ok? De acordo? Só que aí, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Se eu trocar aqui de ordem, porque a gente já sabe que a gente pode trocar de ordem, esse dx com esse dt, isso vai ficar exatamente o que eu tenho aqui, ó. Concordam? Ó, de acordo? Então você vai ter exatamente, e eu te mostro por que isso é verdade. Dy dt, perdão, a derivada em relação a t dessa parte aqui dy dx. Ou seja, isso vai ficar exatamente, eu já vou te mostrar por que isso é verdade. Ah, já está aqui também, né? Se você fizer a mesma coisa aqui, ó, a derivada de x em relação a dx dt, se a gente trocasse, ó, isso aqui vai ficar também, ó, a derivada de x, deixa eu, não é isso que eu quero. A derivada, eu vou trocar a ordem aqui, ó, em relação a t de dx dx. Ué, mas dx dx é o quê? É 1. Concorda? Isso aqui é a própria função. Então, por isso que eu tenho aqui, ó, a derivada de x em relação a t, que é o que está aqui. Tá? E aí, a gente tem que... Como que eu derivo... como que eu calculo, então, a segunda derivada? É aplicando isso aqui, que é a derivada em relação a t. Ou seja, eu derivo em relação a t o resultado de dy dx, ok? E divido isso pela dx dt. De acordo? Tá, beleza. Então vamos lá, letra C. Lembra que a dy dx deu isso, 3t ao quadrado menos 3 dividido por 2t. Então, 3t ao quadrado menos 3t ao quadrado menos 3 dividido por 2t, aqui, e aqui é meu dx, ó, dx é 2t, tá aqui, ó. Então o que a gente está fazendo aqui? Ó, a letra A deu isso. Eu estou derivando isso aqui, ó. Repara, olha só que interessante. Isso aqui é o dx dt, ó, dx dt. 3 meios de t menos 1 sobre t. Só escrevemos uma forma mais simples aqui para evitar usar a regra do quociente. E aí eu vou derivar em relação a t essa criança que está aqui, ó. Tá aqui, ó. Derivar em relação a t essa criança que está aqui, ó. A derivada em relação a t disso é 1 menos 1 sobre t ao quadrado, porque isso aqui é t elevado a menos 1. Então vai ficar menos 1 que multiplica t elevado a menos 2. Ou seja, vai ficar 1 mais 1 sobre t ao quadrado, dividido por dx dt, que está aqui. Isso aqui, então, é a segunda derivada, que vai ficar dessa forma, né? Se você igualar os denominadores aqui e multiplicar, repete primeiro, multiplica pela derivada da segunda, vai ficar 3 que multiplica t ao quadrado mais 1, sobre 4t ao cubo. E aí eu quero saber quando que, lembra, que eu tenho concavidade para cima e quando eu tenho concavidade para baixo. Olha, é simples essa resposta. Por quê? É só você observar, o numerador é sempre positivo. Então, se o denominador for positivo, esse quociente vai ser positivo. Se o denominador for negativo, esse quociente vai ser negativo. E quando que o denominador é positivo? Como aqui o t está elevado a um expoente ímpar, quando o t for positivo, eu tenho concavidade voltada para cima. Porque aí o meu quociente vai ser positivo. E aí, lembrando da regra de concavidade que a gente já estudou no semestre passado. Quando o t é negativo, eu tenho
o denominador negativo, o quociente negativo, então eu tenho concavidade voltada para baixo. E aí, por fim, ele pergunta também, determine quando a curva sobe e desce, ou seja, quando é crescente, quando é decrescente. Isso é só a gente ver em função da, da, da derivada primeira, né? Lembra onde que a curva era crescente, onde era decrescente, quando a derivada é positiva, quando é negativa, você consegue visualizar isso muito bem, certo? E aí, com essas informações, você consegue esboçar esse desenho. Você consegue esboçar esse desenho com cavidade voltada para baixo. Lembra? Quando T era positivo. Então, T positivo, é possível a gente ver quando que T é positivo. Pelo que a gente discutiu aqui, quando que é T negativo. A gente viu ali também. Lógico que você vai procurar primeiro os pontos de interseção com o eixo X. E aí você sabe que a tangente, lembra, que era o ponto onde eu tenho T igual a raiz de 3. Ó. Eu tenho essas duas tangentes aqui, ó, essa e essa. Então, com isso é possível você desenhar esse gráfico, reunindo aquelas informações. Ok? Para finalizar, já que a gente já viu agora, deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui interessante, já que a gente já viu aí como... tem um exemplo aqui também interessante aqui da ciclóide. Eu faço tudo de uma vez depois. Áreas, como é que a gente faz a parte de áreas? Simples, a gente vai fazer o que a gente já sabe. E olha como que fica bem simples mesmo, tá? Ó, deixa eu colocar aqui. E você vai ver que é bem simples. Lembra? Ó, eu vou anotar aqui o que a gente já sabe, tá? Ó, a gente já sabe que a minha y é uma g de t e a minha x é uma f de t, certo? E a minha curva é dada por uma expressão que eu não sei qual é. Suponha fzão de x. Fzão é para diferenciar de fzinho. Ela está parametrizada já, eu só tenho as funções paramétricas dela, eu não tenho essa expressão. É lógico, se você isolar aqui, pega a função inversa de f, t igual a f, a função inversa de f em relação a x, substitui aqui e vai calcular y igual a g da f inversa, da inversa de f em relação a x, você vai achar quem é fzão. Certo? Mas nós não vamos fazer isso. Então eu quero calcular a área. A área quem é? A área é a integral de A até B, onde o meu x aqui vai de A até B. Aqui tem um errozinho. Aqui é fzão, tá? Fzão de x. Certo? Fzão de x. Dx. Só que quem é meu fzão? Meu fzão é y. Mas quem é meu y? Y é g de t. Então a minha área pode ser calculada pela expressão de A até B. Isso aqui é meu y, isso aqui não é um quociente não, tá? É uma chaves, assim, só para chamar a atenção. De yzinho, e quem é dx? Olha, a gente acabou de... se a gente pensar aqui, ó, vem cá. Quem é dx, ó? Repara, se a gente derivar isso aqui, ó, quem é dx é t? Dx, ou seja, a derivada de x em relação a t. É f' de t. Então eu acabei de descobrir quem é dx. Dx, ó, vai ser nada mais nada menos, porque eu teria essa expressão. E eu sei que o meu y é a integral de A até B de g de t, que é o y. Ó. E quem é meu x? Meu x é, multiplicando cruzado, f' de t dt. Então, olha que mágico. Olha que mágico. Lógico. Preciso fazer uma mudança aqui, desculpa. Aqui tá errado. Tá errado uma coisinha. Aqui é de A até B. Só que como eu fiz uma mudança de variável aqui, ou seja, a variável era x, agora é dt, ou seja, t. Eu tenho que mudar o a e o b. Por isso que aqui está em alfa e aqui está em beta. Repara. Ok? Então, repara, eu tenho que alterar isso. É lógico que eu sei que t está em função de alfa, desculpa, que a está em função de azinho. Quem é azinho e bzinho? São os extremos do meu x, certo? Então, ó, se o meu x for a, eu tenho isso, ó. Eu tenho que o meu a é igual a fzinho de t. Ou seja, quem é meu t? Meu t é o f inverso, ou seja, a função inversa de f em relação a a.
Ou seja, de A. Em relação a A, não, de A. E quem é meu B? Meu B é um F também de T. Vamos chamar de T1 e um T2, ok? Então, o meu B, quer dizer, um T2, é a função inversa de B. Isso aqui ele está chamando de alfa e de beta. Certo? Então, quem é o alfa? É a imagem inversa de A. E quem é a B? A imagem inversa através da F de B. E por que ele está colocando aqui ou de alfa até beta ou de beta até alfa? Porque você não sabe, lembra? A gente tem em termos de sentido. Eu não sei se essa curva está sendo percorrida desse jeito ou desse jeito. Isso é uma coisa a se observar, porque senão vai dar um sinal trocado, vai dar negativo a sua integral. Ok? E é só isso. Então, aqui está como a gente calcula o alfa e está como a gente calcula o beta. Isso aqui é como se fosse uma fórmula. Isso é uma fórmula. Mas se você quiser, não precisa nem gravar. Por quê? É só você pensar. O que é a integral? O que é a área? É a integral abaixo da curva y dx. Y é isso, g de t. E quem é dx? Dx é simples, é só você derivar que você vai encontrar dx dt, porque você tem x em função de t. E aí você troca os limites de integração. Simples assim. Então, por exemplo, como que a gente calcula a área disso daqui? Eu tenho que só usar aquela expressão. X é igual a R, θ menos seno de θ, y é igual a R, 1 menos cosseno de θ. Isso aqui é o quê? É nada mais as equações paramétricas da cicloide. Eu quero calcular a área de 0 até 2πr. O que você vai fazer? Por sorte, aqui já é o θ do meu parâmetro, eu não preciso nem mudar. Isso aqui é o θ. O θ é de 0 a 2π. Concorda? Então, eu vou calcular a integral. A área é a integral de 0 a 2πr, porque isso aqui é meu x, certo? De y dx. Mas quem que é y? Y está aqui, ó. R que multiplica 1 menos cosseno de θ. Então, substituir. Quem é dx? É a derivada de x em relação a θ. Então, é só eu derivar isso aqui, ó. Então, vai ficar 1 menos... 1 não, desculpa. 0, né? Porque estou derivando em relação a θ. dx dθ. Eu tenho 0 menos a derivada de cosseno de θ. A derivada de cosseno de θ é o quê? Você já sabe, não é? Não, aqui a gente já calculou, desculpa. Bosta, perdão. Errei aqui. Oh, meu Deus. Errei aqui, ó. Foi mal. Vem cá. Meu ponto aqui. Foi mal. Deixa eu fazer aqui. Por isso que é melhor às vezes fazer aqui. Eu só vou fazer aqui e aí depois a gente calcula a integral lá. Tá aqui, ó. Esse é meu x. Esse é meu y. Então eu quero integrar essa curva de 0 a 2πr. Então eu vou fazer a área de y dx de 0 a 2πr. Ok? Tá. Ótimo. Porém, quem é meu y? Meu y é r que multiplica 1 menos cosseno θ. dx. Quem é dx? dx é a derivada disso em função de θ. Então tem que derivar isso aqui, ó. Quem é dx em relação a θ? É R, porque a derivada de θ é 1, R, menos a derivada de seno de θ, que é cosseno de θ. Lá já estava a derivada, cosseno de θ. Então, me perdoa. R, aqui tem um R também, não é R que multiplica... Pronto, R menos R cosseno de θ. Ou R que multiplica 1 menos cosseno de θ, porque aí eu vou multiplicar cruzado, agora vai ficar certo. R que multiplica 1 menos cosseno de θ. Cosseno de θ. Pronto. E aí aqui vai ficar o teto de 0 a 2π, não é? A gente sabe disso. Mas e se eu não souber? Só substituir aqui que você vai calcular. Ok? Agora a gente pode ir para lá. Agora sim, porque o meu θ, lembra? O arco da cicloide, um arco, a gente já viu isso. Um arco é de 0 a 2π. Por isso que a gente está fazendo. Isso aqui é de 0 a x. Perdão, é um intervalo em x. É abscissa em x. O limite de integração inicial e final. Aqui já é em θ, de 0 a 2π. E aí, cara, agora é só integrar. Esse r ao quadrado não depende de θ, vai para fora. 0 a 2π de 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Desculpa, 1 menos cosseno de θ, tudo isso ao quadrado. Aí você desenvolve. Quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo. Aí você integra cada um deles. A integral de 1 é θ, a integral de cosseno de θ é seno de θ, lógico, tá aqui, ó, ok? E a integral aqui que você vai ter
de cosseno ao quadrado, vocês estão lembrados que para integrar, a gente acabou de ver isso no capítulo 7.2, integrais trigonométricas, cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2 θ por 2. Então, por isso que eu tenho aqui, ó, meio junto com esse 1 vai ficar 3 meios, por isso que gera esse 3 meios que está aqui. E aqui vai ficar meio de cosseno de 2 θ. Qual é a integral de meio de cosseno de 2 θ? A gente viu isso também lá naquele capítulo 7.3. A integral de cosseno de 2 θ, se você quiser, faz uma substituição. Vai ficar seno de 2 θ dividido por 2, só que já tem um meio aqui, vai ficar 1/4. Então, 1/4 de seno de 2 θ. De 0 a 2π. Aí agora é só substituir. 2π aqui, 2π aqui, 2π aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Seno de 0 vai dar 0. Vai ficar 3 meios que multiplica 2π e r ao quadrado. Então, olha só que fantástico. Isso aqui é a área abaixo de um arco da cicloide. 3πr ao quadrado. Ok? Ótimo. Antes de falar daquilo ali, ó, eu queria voltar, não é aqui não. Eu queria voltar aqui no livro para mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se vai mostrar o livro aqui para vocês. Vai. Ó, só como segundo exemplo, ó, eu não mostrei isso para vocês, mas aqui no livro ele não vou fazer toda a parte não. Só a segunda. Poderíamos também. Ó, letra A. Encontre a tangente à cicloide. A cicloide está aqui. Como é que a gente faz a dy dx? Dy dx é dy dθ dividido por dx dθ. Isso aqui é a expressão que a gente chegou. Então, o que a gente faz? Quem é dy dθ? É a derivada disso em relação a θ, que vai ficar o quê? 0, né? Que é isso, vai ficar r menos r cosseno a derivada de cosseno de θ menos seno θ. Vai ficar mais r seno θ dividido pela derivada em função de θ, que a gente já fez, acabou de fazer agora. R que multiplica 1 menos cosseno θ, está aqui. Ou seja, isso aqui é o dy dx. Então, acabei de encontrar, e ele pede ainda, nesse ponto, θ igual a π sobre 3. Cara, aí agora é só substituir, né? θ igual a π sobre 3, você vai encontrar, se você quiser fazer separado, pode. Ou eu poderia colocar aqui logo, né? dy dx é igual a seno de π sobre 3 e 1 menos cosseno de π sobre 3. E aí você vai encontrar isso, raiz de 3. De acordo? A única coisa que ele ainda expressou, porque aqui está em função do R, concorda? E, teoricamente, eu não tenho esse R. Tem sim. Como? É só você substituir aqui, ó. Porque se você... quer ver, ó? Se você pensar, quem é meu x, ó? O meu x é R que multiplica θ, que é π sobre 3, menos seno de π sobre 3. Ou seja, o meu x é R que multiplica isso. E o meu y é R que multiplica isso, que vai ficar R sobre 2. De acordo? Então, o meu y é R sobre 2 e o meu x é R que multiplica isso. De acordo? Então, você observa que se você fizesse isso também aqui, você ia achar a mesma coisa. Se você derivar agora, deriva isso daqui, ou seja, antes de calcular da forma como a gente fez calcular a tangente, com R, quando cancelou, a gente fez aqui de uma vez, ó, tá vendo? A gente achou raiz de 3. Mas poderíamos ter feito isso aqui logo de uma nós fizemos sem dar essa volta, mas poderíamos ter dado essa volta também. E aí, obviamente, quando ele pede para encontrar a reta tangente, porque aqui a gente só calculou a inclinação, eu preciso fazer o que ainda? Eu preciso, esse é o meu x0, ou seja, qual é a minha abscissa quando o θ é π sobre 3? Qual é a minha ordenada quando θ é π sobre 3? Então, a gente calculou isso aqui para substituir aqui a hora da inclinação da retangente. Ó. Y menos y0 igual a inclinação que multiplica x menos x0. Está aqui a reta tangente. Ok? E aí, a letra B eu vou deixar para vocês, mas quando que essa tangente é horizontal, quando é vertical? Quando é zero ou quando ela não existe. Que está aqui. É simples de se fazer. Ok? Então tá bom. Eu não vou fazer essa parte aqui do comprimento do arco, porque a gente não fez comprimento do arco lá também em cálculo 1, porque a gente vai fazer isso de uma outra forma depois como integral de linha. Aí você vai ver como isso aqui é simples, tá? Então eu parei só aqui em área, de acordo? Então vocês vão estudar também só até, no caso, a parte de área, não a parte de comprimento do arco. Comprimento do arco, só para vocês terem uma ideia, a gente seria capaz de calcular o comprimento de uma curva. Mas para isso a gente vai usar depois integral de linha. Integral de linha vai fazer isso aqui também de maneira assim, super rápida. Beleza? Então um abraço, eu vou ficar só com a área aqui mesmo. Até mais. Tchau, tchau.